Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Entrevistas, programa de temas variados. E hoje o nosso tema é o veganismo. Você já ouviu falar? Se você não conhece ainda, é importante você passar a conhecer, porque em 2018 mais de 30 milhões de pessoas no Brasil se declararam veganas. Ao meu lado está Amanda Jacob, ela que é empresária do ramo. Amanda, muito obrigado por sua participação conosco, por ter aceito o nosso convite. Né, eu agradeço bastante o espaço que você está dando para a causa. Opa! Muito obrigada. Vamos lá então. Quando alguém fala, Amanda, que é vegano, o que a pessoa quer dizer com isso? O vegano, ele entende que o animal, ele não está aqui para nos servir. Os animais, eles existem para seus próprios fins. Então, o vegano, ele não vê um animal como ingrediente, nem como cobaia de laboratório, nem como entretenimento ou ferramenta de trabalho. Então, em todas as esferas de consumo, o vegano ele vai procurar, na medida do possível, evitar qualquer uso de exploração animal. Então, o vegano ele não consome nada na alimentação que venha de carnes, nem brancas nem vermelhas, embutidos, mel, gelatina, ovos, leite, derivados, nada que envolva qualquer tipo de exploração animal. Assim como também na parte de lazer, por exemplo, não vai frequentar um circo que tenha animais ou qualquer tipo de exploração para divertimento, como rodeio, cavalgadas, esses tipos de atividades também. E a gente sabe que o veganismo não é uma coisa tão antiga, né? Assim, as pessoas têm tomado mais consciência em relação a isso de uns anos para cá. Você foi criada dentro do veganismo? Como é que foi sua experiência? Você foi conhecendo depois? Você foi vegetariana antes? Não foi vegetariana? Como é que foi? Na verdade, não. Meus pais não são vegetarianos. A minha mãe ela é protetora de animal, então a gente sempre teve esse amor aos animais dentro de casa. Todo mundo sempre gostou muito, resgatou, cuidou de animais, mas eles comem carne. Até hoje, apesar de terem reduzido, eles ainda consomem. O meu processo de transição foi aos 17 anos. Um professor falou, você já assistiu um documentário que chama Terráqueos? Já que você gosta tanto de animais e tal, por que você não assiste? Então eu assisti esse documentário e é sobre a indústria, sobre a matança e tudo mais. Então desde o dia que eu assisti esse documentário, eu nunca mais consumi nenhum tipo de carne, nem branca, nem vermelha, nem embutidos, nem nada do tipo. Foi de um dia para o outro. Então, pelo que eu entendo, o veganismo é uma filosofia de vida, né? Isso. E não se restringe só à alimentação, por exemplo, as roupas que você veste. Também você procura saber se é de origem animal? Isso, o veganismo ele vai além do prato. Então, o vegano ele tem uma dieta vegetariana estrita, que é baseada 100% em vegetais, não come nada que venha de origem animal. Mas além da alimentação também tem essa questão do vestuário, não é usado couro, nem lã, nem seda, pele, penas, nada do tipo. A parte de cosméticos ou produtos de higiene pessoal também, não pode ter nenhum tipo de insumo animal, nem ser testados em animais, porque a indústria do cosmético ainda tem algumas marcas que fazem testes muito cruéis com animais em laboratório. Então a gente sempre procura marcas que não fazem esses testes. O vegano ele se preocupa com toda a cadeia de produção. Então, além da marca também ser vegana, a marca tem que ter um atestado de que os seus fornecedores também não testam. Porque não adianta a marca não testar, mas ela comprar de fornecedores que já testaram antes para ela. Então tem toda essa questão. Entendi. E muita gente pergunta para você se peixe pode, porque muita gente não associa carne com um peixe. Essa é clássica. E o peixe pode? Não pode. As pessoas esquecem que o peixe ele morre asfixiado, né? Ele não nasce na árvore, não dá em árvore. Então, qualquer redução já é muito bem-vinda. Eu atendo muitas pessoas lá na loja que falam, eu sou vegetariana, mas eu ainda como peixe. Então, assim, você ainda não é vegetariana, você não come carnes vermelhas, mas o peixe também é um animal e a gente tem que saber diferenciar essa nomenclatura, por quê? É muito desagradável você sentar num restaurante, pedir uma opção vegetariana e vem um prato com peixe, por exemplo, porque o dono do restaurante está desinformado sobre isso. Então, tem que ser tudo muito bem esclarecido, a informação chegar certinha para todos, para não acontecer esse tipo de engano. Tá, quando você se tornou vegetariana, já faz quanto tempo, Amanda? 14 anos. 14 anos. Há 14 anos atrás, alguém disse para você que você morreria de desnutrição por causa disso? Com certeza. A primeira reação da família, dos amigos, realmente falta muita informação, né? Era achar que acabou, você não vai poder comer mais nada. Quando na verdade é diferente. Porque se você imaginar um prato de arroz, feijão, um bife, a batata frita,
e a salada de alface e tomate, um prato típico brasileiro. Para você veganizar esse prato, é só você tirar o bife. Então, se você continuar comendo todos os outros tipos de alimentação, você pode incluir ali outra fonte de proteína vegetal, sua alimentação vai continuar super balanceada. Então, não tem esse tipo de preocupação. O que você pode fazer, né, se você está em transição e sua família está muito preocupada com isso, é você se munir dessas informações, chama seus pais para assistir um documentário de médicos conceituados, explicando sobre isso, porque realmente o que falta é a informação, que você consegue fazer a transição com segurança e com saúde. Entendo. E a gente pode afirmar que a principal diferença entre o vegetariano e o vegano é a questão da preocupação com a ética? Porque o vegetariano ele consome ovo, né, ele consome algumas coisas de origem animal. Gelatina, eu acredito que sim também, né? Na verdade, o senso comum chama de vegetariano, mas não é. O termo certo é ovo-lacto-vegetariano. Quem só não come carnes, mas consome qualquer tipo de derivado animal, ele é ovo-lacto-vegetariano. O vegetariano realmente tem alimentação baseada só em vegetais, que é o que a gente chama vegetariano estrito. Esse sim não vai consumir gelatina, nem mel, nem ovo, nem nada do tipo. Qual que é a diferença então do vegetariano estrito para o vegano? O vegano vai além da alimentação, como eu disse. Ele vai se preocupar com vestuário, com produtos de cosmética, de higiene, não vai frequentar circos, esses tipos de eventos, não vai beber a cerveja que patrocina rodeio. Então, ele se preocupa com esse posicionamento ético das empresas também. Entendi. E você disse que há 14 anos atrás você não sofreu com o processo de desnutrição por ter se tornado vegetariana, mas aquelas pessoas que, porventura, estão nos assistindo, que desejam se tornar vegetarianas e tem aquele medo, você aconselha a procurar um profissional de nutrição? Eu acho, na verdade, que todo mundo deveria ter uma orientação nutricional, porque a gente muitas vezes acha que está comendo muito bem, mas não está. Então, tem muitas pessoas onívoras que consomem carne e derivados que têm baixa de vitamina D, de vitamina B12, por não se alimentar corretamente. Então, assim, se a pessoa dispõe tem como ela passar por um nutricionista no momento, ou um nutrólogo que seja, com certeza é muito válido para você fazer essa transição com mais segurança. A pessoa vai te ensinar a montar o prato adequado, balanceado, do jeito que tem que ser. Mas se você não dispõe não tem essa disponibilidade no momento, você não pode usar isso como muleta ou como desculpa para você não fazer a transição. Se é uma vontade sua cortar carnes ou derivados e não tem como passar por um nutricionista, tem muito conteúdo rico na internet de pessoas que falam com propriedade sobre o assunto, realmente nutrólogos, médicos, nutricionistas especializados em alimentação vegetariana, que podem te auxiliar nessa transição até que você possa passar por um nutricionista específico que vai montar uma dieta para você mesmo, né? E cresceu o número de nutricionistas, você que está na área já há algum tempo, cresceu o número de nutricionistas veganos que passam uma dieta específica? Com certeza, tem crescido muito. Todos os dias chega gente lá na loja com dietas que nutricionistas vegetarianos ou veganos passaram. E inclusive nutricionistas que nem são especializados, mas que já estão mais abertos para isso. Então, um conselho que eu dou também é, se você vai passar por algum nutricionista, busque informações sobre esse profissional, se ele está apto para atender veganos e vegetarianos, porque pode acontecer de você passar por um nutricionista que não está tão bem informado sobre esse assunto em si, e ele acabar te desmotivando por falta de informação, né? Tem que ser alguém mais atualizado na área sobre o assunto mesmo. Como eu disse no início do nosso programa, mais de 30 milhões de pessoas em 2018 se declararam veganas no Brasil. Isso representa um crescimento de 75%. Em 2012, era bem menos, esse número era muito menor, onde foi feita a mesma pesquisa em todo o território nacional. Esse crescimento de 75% em 6 anos é por campanhas de conscientização? A que você atribui isso? Olha, eu acredito que a sociedade está buscando cada vez mais evoluir. Não que vegano seja evoluído, pelo contrário, ser humano como outro qualquer, que muita gente fala, eu não virei vegano porque eu não cheguei nesse ponto de evolução ainda. Isso não existe, cada um está no seu processo evolutivo. Mas eu acho que é uma tendência da humanidade mesmo, cada vez, não só no âmbito de crueldade animal, de exploração animal, mas também de exploração humana. Então, está todo mundo buscando um posicionamento mais ético. Então, eu acho que se deve um pouco a isso, as pessoas estarem mais preocupadas com os efeitos que ela
que elas causam no meio ambiente, ou nos animais, ou convivem entre si como comunidade mesmo. E também eu acho que não é natural a gente consumir. A gente é o único mamífero que consome leite de outro mamífero. Não tem necessidade. Então eu acho que já está acontecendo um despertar aí, porque aparecem muitas mães e pais lá na loja com crianças que nasceram já não querendo consumir nada de origem animal. E os pais não entendem, porque eles consomem, eles não sabem de onde vem isso e a criança já não aceita. E além disso também não é sustentável, né? Já tem muitas pesquisas, muitos dados avisando que, infelizmente, o consumo, ou felizmente, né? O consumo de carnes e derivados não é sustentável. Conforme está aumentando o número populacional mundial, vai ficar inviável manter esse tipo de alimentação. Então, tanto pelos animais quanto pela saúde das pessoas, que também já tem muitos dados que comprovam várias doenças devido ao consumo de ingredientes animais. E também por questão de sustentabilidade. Eu acho que essa busca está aumentando a cada dia. Então a gente pode acreditar que a gente nasceu e foi concebido numa cultura de exploração animal pelo dinheiro, é isso? A gente não tem necessidade de tomar leite, por exemplo, você citou o leite. A gente foi concebido nessa cultura pela exploração mercadológica, é isso? Eu não tenho propriedade para falar exatamente sobre o assunto, porque eu não sou nutróloga e não quero me estender nessa parte, mas eu acredito que lá atrás, na pré-história, deve ter tido, com certeza, alguma necessidade do tipo para a nossa evolução, mas hoje em dia, com certeza, não tem mais nenhum tipo de necessidade, porque já entende-se que tem cálcio, que tem ferro, que tem proteína, a terra nos dá tudo que a gente precisa. Então, realmente, o capitalismo fez isso com as pessoas. A gente não questiona o que a gente está comendo. Se você pegar um rótulo na sua casa e você for ler os ingredientes, é uma lista gigante e você não sabe metade do que está ali, o que você está pondo para dentro do seu corpo. Então, assim, além de ter insumos animais, é tudo muito ultraprocessado e a gente nunca foi educado a questionar. A gente simplesmente consome porque é tradição, porque é condicionado a isso e acaba não se preocupando. Né? Exatamente. Às vezes as crianças não querem aceitar, a gente força a criança a querer aceitar a carne como se fosse realmente necessário. Sim. E a adesão das grandes marcas, por exemplo, o McDonald's, lançando campanhas aí de lanche vegano, enfim... Essas grandes marcas, elas auxiliam nesse processo de conscientização? Como é que vocês enxergam isso? Esse é um ponto bem polêmico dentro do veganismo. Tem pessoas que apoiam, tem pessoas que boicotam. Por quê? Realmente é uma vitrine muito grande. Pessoas que nunca ouviram falar em vegetariano ou vegano, chegar numa rede grande como o McDonald's, por exemplo, e ver que tem uma opção vegana, vai começar a despertar, né? Aquela coisa, quem não é visto não é lembrado. Claro. Então a pessoa vai no mercado e vê na prateleira uma maionese de uma marca famosa, agora com a opção vegana, molho bolonhesa, tá tendo muitos lançamentos com opções veganas. Isso começa a despertar uma curiosidade na pessoa de tipo, opa, o que está acontecendo? O que será que é? O que não é? Então, acho que se a pessoa está aberta a experimentar, a provar, a conhecer algumas novidades, realmente isso ajuda, porque é uma grande vitrine. Eu não sei se alguém que é muito fechado, que está muito enraizado ali ainda na cultura carnista, ele vai deixar de pedir um lanche com carne que ele gosta para pedir um vegano. Mas eu acho importante ter essas opções justamente para dando força para o mercado, para as pessoas conhecerem e ficar mais popular. Já existe o chamado hambúrguer do futuro, né? Você já teve contato com esse tipo de lanche, Amanda? Sim, a gente vende lá na loja, inclusive. Tem diversas marcas, algumas mais artesanais, algumas mais processadas, mas mesmo os alimentos mais processados, veganos, você conhece todos os ingredientes que estão ali, né? Então, assim, mesmo os ultraprocessados, ainda assim, são bem melhores que os tradicionais. Outra coisa que a gente ouve muito, né? Já participou de conversas sobre isso, de pessoas que dizem que eu não vou me tornar vegetariano, eu não vou me tornar vegano porque é muito caro. Os produtos são todos caros. É mais fácil você ir para carne. Eu não sei onde que é mais fácil com a carne com o preço que tá, né? Carne é luxo, né? É um mito isso, essa questão do valor? Assim, realmente há um recorte social que a gente não pode negligenciar, mas inclusive, como você disse, para o acesso à carne também, para acesso a uma alimentação mais saudável ou de orgânicos, infelizmente ainda não é acessível para todas as pessoas, uma alimentação mais saudável, porque
A empresa não está preocupada se você está comendo bem ou não, ela está preocupada em enfiar tudo que não presta ali na indústria. Por exemplo, a salsicha de carne, tudo que não presta mais na indústria da carne, eles fazem aquela massa, embutem na salsicha e vendem a preço super acessível, e quem pode só comer aquilo vai consumir aquilo, infelizmente. Mas se você quer ser vegano e não tem condição de ficar comprando produtos industrializados caros, algumas coisas muito diferenciadas, você pode perfeitamente ser vegano comendo em feira. Você compra seus ingredientes lá na xepa da feira, você faz almôndega de lentilha, você faz hambúrguer de soja, você cozinha um grão de bico, você pode ser super saudável dessa maneira. E também tem muitos grupos hoje em dia na internet que auxiliam quem está numa busca por um veganismo mais acessível, que é o intuito, né, para todo mundo poder ter acesso um dia. Então tem um grupo no Facebook que chama Veganos Pobres, tem uma conta no Instagram que chama Veganos Periféricos, em que há uma troca muito rica ali de receitas com ingredientes acessíveis para todo mundo, para que todo mundo possa se alimentar melhor, de maneira mais adequada e sem que tenha que dispor de muito dinheiro. Certo, eu fiz obviamente uma pesquisa antes de começar o programa, para saber mais ou menos quais produtos aí são de origem animal, e tem alguns que eu me surpreendi. Por exemplo, o açúcar refinado. Os caras colocam osso de boi junto com açúcar refinado. Você já ouviu isso? Realmente, eles dizem que hoje em dia no Brasil já não é mais tão usual. Tem alguns países lá fora que ainda usam esse processo, que é para deixar, parece mais branquinho o açúcar. Mas no Brasil já não é mais tão usado, não sei se por todas as marcas. Mas tem muita coisa que a gente não imagina. Por exemplo, todos os alimentos, bolacha recheada, sorvete, coisas que são de morango, que vai corante vermelho, a maioria vai um corante que é de um inseto. Então o inseto é esmagado e você faz aquele corante vermelho. Então ninguém imagina esse tipo de coisa, né? Não, de fato. Pneu, creme dental, alguns chips, porcelana, pela pesquisa que eu fiz, né? Sabão, sabonete, escova, a gelatina, como a Amanda já citou aqui, pó de extintor. Que exploração essa aí, que indústria forte, hein? É uma indústria muito forte, muito enraizada. Por exemplo, perfumes também, tem alguns perfumes que usam uma substância que é tirada de uma glândula de animal para ajudar na fixação. Então tem coisas que a gente nem imagina, então por isso que tem que ficar sempre muito atento. Tem muitos leites vegetais que você encontra hoje em dia já no mercado, que você acha às vezes que é vegano, você vai ler lá nos ingredientes, tem alguma vitamina que foi extraída de origem animal. Então tem que estar ligado em todos os ingredientes, porque realmente a indústria quer enfiar soro de leite e qualquer tipo de insumo animal em tudo para gerar demanda e lucro. Acho que até óleo de baleia eles usam para fazer perfume, né? Para alguns tipos de perfume. Tem muito disso. Você fez, há 4 anos atrás, você fez da sua filosofia de vida, do seu veganismo, a sua fonte de renda. Como é que foi esse processo? Foi uma decisão acertada? Com certeza. Eu fui ovo-lacto vegetariana por 10 anos, que foi consumindo derivados ainda, né? Até que uma amiga minha perguntou, por que você não é vegana? Nunca entendi. E nesses 10 anos lá atrás, a gente não tinha grupo de internet, eu nunca tinha parado para pesquisar sobre isso, nem nada do tipo. Eu falei, eu acho que é muito radical, não é para mim. Mas eu fiquei com aquela dúvida na cabeça. Então eu fui pesquisar na internet e achei um vídeo no YouTube que chama A Indústria dos Laticínios Explicada em 5 minutos. E desde aquele dia que eu assisti, eu cortei todos os tipos de derivados. Acordei vegana. Falei, eu não quero mais financiar esse tipo de coisa e não quero mais compactuar com isso. Só que comecei a olhar os mercados em Ribeirão e você não via opção nenhuma de nada. Então eu comecei a ir para São Paulo para pesquisar empórios e entrar em grupos de Facebook para ter essa troca. E eu vi que o mercado já estava muito acelerado, que já tinha muita coisa legal e que a gente nunca tinha provado aqui em Ribeirão, porque tem muitas pessoas que fazem comida vegana caseira, artesanal na cidade, que já vem há muito tempo antes de mim. Mas nos mercados você não encontrava nenhuma opção. Então eu falei, gente, não dá pra continuar assim, porque senão a pessoa sempre vai ter uma desculpa que não dá pra ser vegano, porque não acha nada em lugar nenhum. Então eu resolvi abrir a loja há 4 anos, justamente para tentar tornar esse veganismo um pouco mais acessível, facilitar um pouco mais pro pessoal. E tem produtos lá que são industrializados e tem produtos que são feitos na hora ali também? Isso, a gente também, faz mais ou menos 1 ano que a gente está com produção local lá, de marmitas, de pizzas, pães recheados, bolos. Inclusive eu trouxe um rocambole para vocês experimentarem. Opa! De chocolate com prestígio, bacana, veganíssimo. Queremos!
Bom, Amanda, então acho que é isso. Acho que a gente respondeu a todas as perguntas. Você tem alguma outra coisa que você gostaria de deixar aqui? Eu só queria falar para o pessoal que quem tiver curiosidade, tiver vontade de passar por essa transição, para me procurar no meu Instagram pessoal mesmo, manda as dúvidas lá que eu quero ajudar o pessoal mesmo, né? Não estou vendendo nenhum tipo de curso como ser vegetariana, nem consultoria, nem nada. Eu posso incluir vocês, a gente tem grupos de WhatsApp, grupos de Facebook aqui de Ribeirão Preto. Você vai conhecer muita gente que está no mesmo processo que você. Também, se você tem um restaurante, uma lanchonete, alguma coisa do tipo, não negligencie esse público. Me procura, a gente tem umas ideias bacanas para você colocar no cardápio, tem muitas opções hoje em dia que vai até alavancar suas vendas. Então, se precisar de qualquer coisa, me procura no meu Instagram pessoal ou no da loja, que a gente só quer veganizar o mundo e ajudar todo mundo. Uma última curiosidade minha. Eu imagino que deve ser, às vezes, um pouco difícil para você que é vegana ir numa pizzaria com um grupo de amigos e não ter uma opção vegana ali. Ou ir numa festa de aniversário realizada por um buffet, não tem. Já tem buffet fazendo festa totalmente vegana, 100% vegana? Não, sempre. Na verdade, eu atendo alguns buffets que me ligam lá na loja, mas eles ligam assim, totalmente crus, desorientados do que pode ser feito. Porque é um cliente específico. É um cliente específico, eles não põem isso no cardápio oferecendo, mas eu acredito que como está tendo muita procura, eles vão acabar começando a já dispor, a já oferecer essas opções, porque hoje em dia a gente já tem muita coisa bacana para fomentar esse público. Eu tenho informação, eu não visitei ainda, não tive oportunidade. Parece que em São Paulo tem uma pizzaria que é rodízio 100% vegano. E diz que faz fila todos os dias. É um público que cresceu, hein? Eu já fui numa pizzaria totalmente... Bom, São Paulo é muito bom por isso. Tem pizzaria, tem sorveteria, tem de tudo. Mas Ribeirão também está crescendo bastante. Em Ribeirão já tem um mercadinho, tem padaria, tem um barzinho agora, se você quiser botecar, comer um espetinho, tomar uma cerveja, que é totalmente vegano. Tem restaurantes orientais, tem opções de pizzas em alguns estabelecimentos. Então está crescendo bastante por aqui também. Bacana, Amanda. Muito obrigado aí. Acho que a gente esclareceu aí, pelo menos a grosso modo, né, o que é o veganismo. Tem muita coisa ainda que podia ter sido tratada, né, mas infelizmente a gente não dispõe de horário para isso. Mas quem tiver interesse, então procura a Amanda, pode procurar que ela vai orientar, né? Com certeza. E conhece outros profissionais também que trabalham com isso, então, enfim. A você que nos assiste, se você é vegano ou não, você tem que ser respeitado sempre, né? Com certeza. E respeitar as pessoas que optam por esse estilo de vida, tá bom? Um grande abraço para você, fique conosco na nossa programação. Obrigada pelo espaço.